Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vamos supor que cai a questão aí de polígonos escritos nessa prova que vocês vão fazer. Como proceder se cair um triângulo equilátero escrito, se cair um quadrado escrito Como proceder se cair um triângulo equilátero inscrito no círculo, um quadrado ou um hexágono regular inscrito no círculo. Então, como solucionar problemas envolvendo esses três polígonos aí regulares, né? Polígonos que têm lados iguais e ângulos internos também iguais, inscritos no círculo. Como proceder, né? Se cair uma dessas três figuras escritas aí na circunferência. Vamos ver então as relações importantes para você solucionar esse tipo de problema? Vamos lá então, galera. Belezinha. Vamos supor então que cai uma questão envolvendo triângulo equilátero inscrito, né? Triângulo equilátero inscrito, como você procede aí para solucionar um problema onde ele te dê o triângulo equilátero desse jeitinho, inscrito na circunferência, e você tem que encontrar, por exemplo, o lado desse triângulo equilátero, conhecendo o raio, e essa medida do apótema do triângulo equilátero, conhecendo aí esse raio R do círculo. Como proceder nesse tipo de questão? Vamos ver agora então. Supondo que ele te dê na questão que esse raio fosse 10 centímetros, vamos considerar aí todos esses círculos iguais, certo? Se o raio fosse 10 centímetros. Então, no triângulo equilátero, como é que eu determinaria o lado dele, gente? Olha aqui a tabela do número de lados aí. Triângulo equilátero. O lado é o raio vezes raiz de 3. Tudo bem? Então, no triângulo equilátero, o lado seria, né, lado no triângulo equilátero seria o raio vezes raiz quadrada de 3. Seria simplesmente substituir a letra R pelo 10 aí que nós estamos supondo, né? Seria 10 raiz de 3 centímetros, concorda? 10 raiz de 3, belezinha? Vamos supor que seja o quadrado escrito no círculo. Ó. Quadrado escrito, né, figura de 4 lados, o lado dele é dado por R raiz de 2, você está vendo aí na tabela. Então, se a figura for um quadrado, né, o lado do quadrado, lado do polígono de 4 lados aí, já é outra relação, é o raio vezes raiz quadrada de 2. Então, nesse caso, seria 10 raiz de 2, não é isso? Belezinha? Mas vamos supor que o polígono fosse aí o hexágono regular inscrito. Ó. Você já está vendo que quando o polígono for de 6 lados, aqui na tabela, o lado, olha, o lado é igual ao raio, beleza? Então, se for o hexágono, você escreveria que o lado do hexágono é igual ao raio do polígono, consequentemente, o raio do círculo, perdão, consequentemente seria, né, o hexágono escrito, o lado é igual ao raio do círculo, então o lado do hexágono seria igual ao raio que a gente está colocando aí, supondo que seja 10 centímetros. Né? O lado seria igual ao raio, polígono, hexágono escrito no círculo. Então vamos lá, o apótema, se ele pedir no triângulo equilátero, está aqui a fórmula dele, ó. Raio dividido por 2. Então, supondo aí daquele nosso raio igual a 10, ok? Supondo o raio ainda igual a 10 centímetros, no triângulo equilátero, o apótema do triângulo equilátero seria, ó, R sobre 2, né? Então, no caso, daria 10 dividido por 2 e daria 5 centímetros, certo? Vamos supor que ele peça o apótema no quadrado, inscrito aí. A relação do apótema, ó, do quadrado escrito é o raio vezes raiz de 2 dividido por 2. Então, ficaria aí o raio 10 vezes raiz de 2, olha, dividido por 2. Dá para dividir aí esse 10 pelo 2 de baixo, né? Que fica 5 raiz de 2 centímetros, seria o apótema aí do quadrado escrito. Se ele pedisse o apótema do hexágono escrito, aí a gente vai ter que verificar na tabela, ó, no hexágono escrito, a figura de 6 lados, o apótema é o raio vezes raiz de 3 sobre 2. Então, ficaria o raio vezes raiz de 3 sobre 2. Né? Substituiríamos aí o raio por 10. E a gente teria aqui 10 raiz de 3 sobre 2. Concorda comigo? Dá para dividir o 10 pelo 2 de baixo. Consequentemente, aqui o nosso apótema do hexágono seria 10 dividido por 2, aí 5 raiz de 3 centímetros. Então, essas relações são muito importantes, né? Caso caia
uma questão envolvendo polígonos escritos. Triângulo equilátero escrito, quadrado escrito ou hexágono escrito. Salve, salve, galera. Até o próximo vídeo.